que beleza, esse jardim é na fachada. Então, para quem tem um jardim parecido com esse, fica atento, porque com certeza você vai conseguir aproveitar uma ideia. Eu acredito que aqui pega um sol forte, ela não me falou, mas eu acredito que pega, porque é uma área muito aberta, vocês concordam? Outra coisa, com certeza um jardim de plantas com baixa manutenção. Hoje em dia a nossa vida é tão corrida, a gente tem que pensar nisso, né? Um ponto extremamente importante, repara o tanto de vidro que essa pessoa tem. Não sei se vocês estão conseguindo reparar, mas não só esse aqui da fachada que vai até no teto, mas também na parte de trás lá da casa dela, na lateral, dá pra ver que é aberto, porque dá pra ver o azulzinho do céu lá atrás. Incrível como que, pelo que eu vi aqui, essa pessoa dá essa importância para as aberturas de dentro para fora de casa. Ela valoriza a parte externa da casa. Se ela deixou vidro, é porque ela se importa de ver a luz natural, de ver natureza. E por conta desse tanto de vidro que tem aqui na fachada, eles vão conseguir aproveitar o jardim, tanto de dia, mas também à noite com a iluminação. Então nós temos que pensar em plantas para sol forte, sol de lascar, plantas de baixa manutenção, plantas que vão aparecer de dentro de casa, ou seja, plantas mais altas. E eu preciso também pensar em plantas que ficam boa com a iluminação à noite, certo? Ah, outra coisa, o vidro dela, como ele é desde o piso, ele praticamente até no teto, eu preciso de pensar em plantas que vão se desenvolver, vão ganhando altura ao longo do tempo, porque vai ser bonito de dentro, não sei se para vocês verem, mas é uma escada. Então, imagina que delícia, tá descendo para aquela escada, ao invés de ver apenas as outras casas ou, né, o que tem ali no entorno, também conseguir ver a copa da planta, né, a camada daquelas folhas. Então, uma palmeira que cresça 3, 4 metros, 5, vai ficando muito bonita aqui nesse jardim. Então, vamos lá, o que eu estou pensando para ele? Palmeira carpentária, eu gosto bastante. Porque, ao mesmo tempo que é uma planta que vai ganhar a altura que eu quero e vai preencher esse vidro no sentido vertical, mesmo ela crescendo, ela não abre. Porque tem palmeira, aquelas mais tradicionais, que elas abrem muito, entende? Então, eu não quero isso. Eu quero uma palmeira que ela mantenha aquele aspecto delicado. Até porque aqui eu quero usar mais palmeiras. Se eu quero usar mais palmeiras, o jardim não é tão grande, mas eu estou considerando espaço vertical, eu preciso trazer uma palmeira que tem um aspecto delicado. Vocês entendem como que eu preciso de estar sempre entendendo tudo que eu tenho de condicionante, que é o canteiro estreito, porém o espaço vertical ele é relativamente bem grande. Mas eu quero um jardim um pouco mais cheio, mas ao mesmo tempo essa planta não pode pesar visualmente. Entende como que é importante a gente trazer as condicionantes e entender quais as características principais das plantas que vão atender isso que eu quero? Então, beleza, vamos para carpentário, eu acredito que vai super bem aqui. Eu vou usar uma outra planta na base, que ela tem um belo de um volume. E como ela tem um belo de um volume, eu não preciso de colocar grandes quantidades, entende? Então, olha só, eu ainda economizo, porque ao invés de eu usar, por exemplo, 8, eu consigo usar 5 unidades. E a gente sabe que quando a gente vai comprar plantas para um jardim, na hora que vai somar tudo fica caro, né? Porque você vai fazer um jardim, não é um total de 3, de 10 plantas, é um total de 25 plantas. Entende? Então, quando eu consigo diminuir a quantidade da planta, usando plantas que têm uma volumetria maior, eu consigo economizar, certo? Então, olha só, aqui eu vou usar a Cica Revoluta na base, entre essas palmeiras. Porque a Cica, gente, à medida que ela desenvolve, ela abre, sabe? E ela tem uma envergadura, ela vai ganhando uma envergadura muito, muito interessante. E o volume dela vai me ajudar na questão do equilíbrio. Eu tenho uma palmeira que com o tempo ela vai desenvolver e vai ter o volume concentrado bem na parte superior e cada vez mais distante da base. E eu tenho a Cica que preenche muito bem essa parte média e baixa do jardim. Por quê? Ela abre e ela enche. Entende? Então eu vou usar a Cica Revoluta na parte de baixo dessas palmeiras. Não preciso de usar mais nada. Porque esse jardim, ele vai ficar aquele estilo floresta, porém clean também. Porque aqui eu tô tendo 2 camadas só de plantas aqui e com um respiro entre elas. É esse respiro mais evidente que eu tô deixando que vai tornar esse jardim floresta, porém nesse estilo clean. E agora eu tenho a lateral direita, não sei se aqui é um condomínio, ela também não falou, acredito que é, porque não tem muro, não tem nada, né? Ali eu posso colocar uma planta, tipo uma paredinha verde do lado direito. Até não sei, gente, se ali é um portão, tem uma grade, provavelmente é um portão. Entre essa palmeira da direita e entre a paredinha verde, eu vou deixar um espaço, porque dá para fazer um caminho ali, certo? Não precisa de ficar pisando só na grama, a grama ela aceita pisoteio. Porém, muito pisoteio vai acabar estragando a grama. Então a gente já deixa um espaço para fazer uma passarela mais discreta. E essa planta que é a paredinha verde ali, eu posso colocar de fora a fora, eu posso usar o viburno, posso usar também o podocarpo, fica muito bom. Essa paredinha verde, ela me ajuda na questão de dar um limite para esse jardim, para ele não ficar quase que me andando na casa do vizinho. Então, concorda que o jardim não é só para deixar bonito, mas também para criar essa situação de limite, um limite visual. Então, ali eu tenho essa paredinha que eu posso usar tanto o viburno, podocarpo. Acho que o podocarpo ele vai ser mais interessante, porque ele ocupa menos espaço, certo? Então, se ele ocupa menos espaço, eu consigo uma circulação mais tranquila nesse cantinho. E entre a porta da casa e a garagem, eu também preciso de trazer uma planta de altura média e que me dê esse senso de organização.
Porque fala para mim, o que é mais importante? A entrada, a porta que vocês vão entrar, ou o carro? Claro que é a porta, né, gente? Que nós vamos entrar. Então, o ideal seria a gente colocar uma planta um pouco mais alta, de 1,5 m, pode ser de 1,5 m, uma sequência dela, tipo uma paredinha, porque isso direciona o olhar para o que é mais importante, que nesse caso é a porta da casa. Então, ali eu vou usar o viburno, poderia ser o podocarpo se eu quisesse repetir, mas aqui eu posso tranquilamente usar o viburno porque ele está um pouco mais de volume. Ok? Então, eu quero usar o viburno nesse jardim entre a garagem e a entrada social para direcionar essa pessoa, esse olhar para a entrada principal. Entende? Vai manter o nosso foco na entrada ali principal. Repara que na base do vidro eu tenho uma jardineira. E nessa jardineira eu quero colocar uma planta que, à medida que ela desenvolve, ela vai encher, vai ficar um pouco pendente, mas não fica crescendo tronco, sabe? Em altura. Então eu vou colocar o aspargo alfinete. Acredito que vai ser uma excelente opção para cá. E olha, não vou deixar aquela varanda ali desassistida. Para ela eu vou colocar também, eu vou sugerir um vaso. Eu vou pensar numa pata de elefante, porque eu quero a planta, assim, uma das mais resistentes que tem. Bem fácil de manter, certo? Então a pata de elefante, ela atende todos os requisitos que eu quero. Para sol forte, sol de lascar, ela vai super bem em vaso, ela demanda pouca manutenção, ela pode com muito vento e pouca rega. Então ela é excelente para a gente manter aqui nessa varanda. E um vaso um pouco mais alto, talvez aí de uns 70 centímetros, para ele aparecer aqui nessa fachada, certo? Então vaso estreito, a pata de elefante, o vaso pode usar o vaso preto ou o chumbo para combinar com as esquadrias que ela tem e também destacar do fundo mais claro. Bom, então é isso. Nesse jardim eu vou ter viburno, podocarpo, palmeira, cica e o aspargo alfinete. Ou seja, eu tenho 5 plantas, uma composição super completa e um jardim super bem resolvido.